Olá, seja bem-vindo ao nosso 90º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos encaminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós iremos iniciar mais um livro das Sagradas Escrituras, mas antes de anunciarmos qual livro iremos ler hoje, gostaria de pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e deixar ativado no sininho de notificações. Assim que nós postarmos algo novo, sempre você será notificado. Hoje nós iremos ler 2 capítulos do livro de Levíticos, pois eles são bem curtos e a nossa leitura será fluida e também muito rápida. Então iremos ler Levíticos no capítulo 2 e também no capítulo 3. Iremos até o último capítulo do livro de João. Hoje estamos finalizando mais uma vez o Evangelho de João no capítulo 21. Retornaremos a Provérbios 18 e iniciaremos hoje a nossa leitura em Colossenses no capítulo 1. Aqui em Levíticos 2 e 3, ele vai falar sobre a oferta do cereal e também sobre a oferta da comunhão. Diz assim, Levíticos no capítulo 2: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser dada da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar com porção memorial. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermentos, amassados com óleo, ou pães finos sem fermentos e untados com óleo, se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja de melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre elas. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente-se ao sacerdote, que a levará ao altar. E ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante das ofertas de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxeram ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como uma oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-lo no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Senhor. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereçam grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo, e sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É a oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Quando a oferta de alguém for sacrificada de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro, e os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do altar. Desse sacrifício da comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a elas, 2 rins, com a gordura que cobre as partes do lombo, o lóbulo do fígado, que ele removerá junto aos rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha, acesa no altar como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um animal, uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então, os descendentes de Arão derramarão sangue no lado do altar. Nesse sacrifício de comunhão, oferta preparada de fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada, rente, as espinhas, como toda a gordura que cobre as vísceras está ligada a ela. Os 2 rins com gordura que cobre
e que está perto dos lombos e do lóbulo de fígado, que remove junto dos rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal e será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras que está ligada a ela, os 2 rins com a gordura que cobre, que está perto do lombos e do lóbulo de fígado, ele removerá junto aos rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Essa é a nossa leitura de Levíticos 2 e também Levíticos capítulo 3. Vamos agora à leitura no Evangelho de João, no capítulo 21. O Evangelho de João, após Jesus ressuscitar e aparecer aos seus discípulos, nós vamos fazer a última leitura do livro de João hoje. E ele vai falar aqui sobre a pesca maravilhosa, vai falar também que Jesus ele restaura Pedro. Diz assim, João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não os reconheceram. E ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois tinha tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram ali, viram uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha cerca de 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta é a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois que comeram, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indiciar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. E Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava o seguia. Abre parênteses. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou, Senhor, quem irá te trair? Fecha parênteses. Quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Tanto que a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? E este discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, sabemos que eu sou seu testemunho, que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos sobre isso. Vamos agora voltar os nossos olhos agora
para o livro de Provérbios, no capítulo 18, onde ele continua a comparação entre o tolo, o ímpio e a pessoa que deseja seguir no conhecimento da sabedoria. Aqui Salomão continua escrevendo, dizendo, Provérbios 18, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras dos homens são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um rio que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam brigas, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são a armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade acende a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Aos ouvidos dos sábios saem à procura. O presente abre o caminho para aquele que o entregue, o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à sua frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões poderosas. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente e recebeu um favor de Deus. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Vamos agora iniciar a nossa leitura no livro de Provérbios, no livro de Colossenses. Aqui o apóstolo Paulo ele envia essa carta para os irmãos que estavam em Colossos, e aqui nesse primeiro capítulo ele fala sobre o trabalho de Paulo na igreja, a supremacia de Cristo, e ele também rende ação de graças ao Senhor. Diz assim, Colossenses, no capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai ser frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que tem no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, dos perdão dos pecados. E ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois lhe foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, em completo no meu corpo, o que nos resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E ele quis dar a conhecer, e a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um episódio da Leitura Bíblica Anual. Que a paz do Senhor nos cubra e nos alcance. Em nome de Jesus.